nesse processo de luta é esses se esgotam necessários para a sua sobrevivência. Oi, meus amores! Sim, hoje falarei sobre a pré-história, mas vou logo explicando que, para não ficar meus vídeos tão longos, tão cansativos, conteúdos que precisarem, resolvi gravar por partes, parte 1, parte 2 e assim por diante, porque tem conteúdos grandes, mas tem assuntos dentro deles que são importantes, então merecem ser explicados de uma maneira mais clara, ou seja, um vídeo só para aquele ponto do conteúdo. E se em um só vídeo eu explicar o conteúdo todo, talvez não fique tão claro. Então, resolvi gravar por partes para ficar melhor de vocês entenderem. Bom, tem a pré-história e a história. A pré-história corresponde ao período anterior às primeiras civilizações. Já a história corresponde ao início, com o aparecimento das primeiras civilizações. Ou seja, com o aparecimento das primeiras cidades, os primeiros sistemas políticos e também sistemas de escrita. É dela que provém as nomenclaturas que classificam os hominídeos, isto é, os grupos de seres pré-históricos que se assemelham ao homem atual. Os hominídeos mais antigos são de gêneros ardípticos e australopitecos. Nomes estranhos, mas é isso mesmo. O Ardipithecus rhamidus, que eu não sei se é assim que chama, mas eu acho que sim, varia entre 3,9 e 3 milhões de anos. As feições e modos, comportamentos desses hominídeos eram bem menos versáteis que a do gênero Homo, que viria depois. A atuação do Homo habilis, por exemplo, varia entre 2,4 a 1,5 milhões de anos. O Homo erectus entre 1,8 a 300 mil anos. Já do sucessor desse último, Homo neanderthalis, variou entre 230 a 30 mil anos. O Homo sapiens, que constitui o ser humano tal como o conhecemos hoje, apareceu provavelmente há cerca de 120 mil anos. Como uma variação de Homo neanderthalis. Esses grupos de hominídeos são classificados como caçadores e coletores. Eram basicamente praticantes do nomadismo, ou seja, prática onde um homem ou grupos humanos vagueiam por diferentes espaços, no caso, territórios. Nesse processo de locomoção pelo espaço, essas comunidades utilizam-se dos recursos oferecidos pela natureza, até esses se esgotarem. Com o fim desses recursos, esses grupos se deslocam até encontrarem outra região com que ofereça condições necessárias para a sua sobrevivência. A ação do hominídeo é dividida nas seguintes fases: o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Ou seja, tanto faz, tanto um como o outro. A última fase da pré-história seria a Idade dos Metais, que corresponde ao período em que o homem passou a ter um pleno domínio do fogo e começou a fazer a fusão de metais, obtendo o bronze, por exemplo. Outro ponto a destacar-se com relação à pré-história e aos documentos estudados por especialistas dessa área é a arte rupestre, que são primeiros símbolos e registros da ação do homem, possuindo assim um valor inestimável.